Vamos então agora começando a parte da mecânica, que envolve aí trabalho, potência e energia, tá? Altamente relevante para qualquer vestibular, tá? Mas altamente relevante mesmo, cara. Você encontra isso em qualquer vestibular, tá? E o tópico da nossa aula hoje é trabalho de uma força constante, trabalho de uma força variável, trabalho da força peso, certo? E potência, beleza? Então vamos juntar tudo isso daí, vamos ver se dá aí, de repente, umas 2 aulinhas e vai ficar legal. Vamos lá. Primeiro passo, o que significa trabalho na física, beleza? Aqui, ó, essa frase é muito importante, tá bom? Trabalho está relacionado com transformação ou variação de energia, certo? Se for um trabalho mecânico, tem que ser variação de energia mecânica, tá? Que é o que a gente vai trabalhar aqui, fechado? Então a gente sempre vai mexer com trabalho mecânico, tá? No geral é isso, ó. Trabalho está relacionado com transformação, variação de energia mecânica. Você está no alto de uma montanha, você tem energia potencial, você está de bicicleta, aí você despenca a ladeira abaixo, você converte em energia cinética. Houve a realização de um trabalho. Você liga um equipamento elétrico na tomada, ele converte energia elétrica em energia térmica. Houve a realização de um trabalho. Um gás se expande, houve a realização de um trabalho, certo? Sempre que tem variação de energia, tem trabalho. Por exemplo, um móvel executando um movimento circular e uniforme, MCU. A resultante centrípeta realiza trabalho? Pensa um pouquinho. Se você se basear nessa simples frase, cara, comecinho da nossa aula, você já fala, não. E se o cara está no movimento circular e uniforme, que tipo de energia que está mudando? Não muda a energia cinética dele, não está mudando nenhuma energia. Então a resultante centrípeta não realiza trabalho. Anota isso no seu caderno, cara. Essa é uma informação muito boa. Bom, primeiro exemplo é bem simples, tá? Temos um bloquinho de massa M sendo puxado por uma força F. A força F está inclinada, mas esse bloquinho não decola não, tá? Ele vem aqui deslizando pelo chão. Bom, qual dessas duas forças realiza trabalho? O Fy não contribui para esse carinha ganhar velocidade. O Fx contribui para esse carinha ganhar velocidade, certo? Então é o Fx que realiza trabalho, porque o trabalho ele é realizado por uma força. Então tem a aplicação de uma força e ela realiza o trabalho. O Fx, ele é F vezes, como ele é a componente, ele é o cateto, está com o ângulo, ele é cosseno. Então ele é F vezes o cosseno do ângulo θ. Esse é o Fx. Tá? É o Fx que realiza trabalho. E esse trabalho depende do deslocamento que esse Fx executa. Então vai ter um deslocamento aqui, ó. Esse móvelzinho vai executar um deslocamento. Se não tiver esse deslocamento, o Fx não vai realizar trabalho, porque ele não vai ganhar velocidade. Esse carinha vai ter que ganhar velocidade, certo? Caso esse Fx seja constante, o trabalho é dado por Fd cosseno. Tá? O que é F cosseno? F cosseno é o nosso Fx. E D é o deslocamento. Então o trabalho depende da força que realiza o trabalho e do deslocamento. Fx vezes deslocamento. Só vale, olha aqui, para a força constante. Beleza? Essa operação matemática do trabalho, ela se chama produto escalar. Tá? O trabalho, no final das contas, é o produto escalar entre dois vetores. Entre o vetor F e o vetor D. Produto escalar entre dois vetores. O produto escalar ele é máximo quando os vetores estão alinhados. A gente pode ver aqui. Se essa força tivesse alinhada com o deslocamento, o trabalho seria máximo. Então, o produto escalar é máximo. Agora, se a força tiver 90 graus com deslocamento, não vai realizar trabalho e o produto escalar vai dar zero. É o caso do Fy, né? O Fy não realiza trabalho. Quem realiza trabalho é apenas o Fx, beleza? Então, o trabalho de uma força F é Fd cosseno de θ, desde que o F seja constante. Muito cuidado para usar essa fórmula na eletrostática. Na eletrostática,
ela só pode ser usada se o campo elétrico for uniforme. Na parte de gases, é muito complicado você usar na parte de gases, porque dificilmente a força fica constante. A força vai ficar constante, de repente, numa transformação isobárica. Tem que pensar melhor no teste. Então, muito cuidado com essa fórmula. Ela é mais utilizada na mecânica, certo? Apenas quando a força fica constante. Mas, professor, e se a força variar? Trabalho de uma força variável. Eu peguei, por exemplo, aqui a força elástica, cara. Uma mola sendo puxada por uma força F, tá? E essa força vai aumentando conforme eu vou puxando. Confere? Porque eu vou puxando, a mola vai oferecendo cada vez mais resistência e essa força vai aumentando. Se eu fizer um gráfico dessa força, vai dar isso daqui, ó. Aqui é o F e aqui é o X. Então, a última coisa que essa força é constante. Como que eu calculo esse trabalho? Posso usar f de cosseno? De jeito nenhum. Se você precisar calcular o trabalho de uma força variável, num gráfico força versus deslocamento, cuidado com as unidades, a força tem que ser dada em newtons e o deslocamento tem que ser dado em metros. É só você fechar esta área. É a área embaixo da função, beleza? Que liga a função até o eixo. Essa área vai dar numericamente igual ao trabalho realizado. Então, área numericamente igual ao trabalho da força F. Fechado? Então tá aqui, ó. Força constante F de cosseno. Força variável, área do gráfico. Beleza? Vou pausar, porque daí eu já encho o quadro novamente. E aí eu vou falar do trabalho da força peso, tá? E o trabalho da força elástica. Vamos lá? Beleza, então a gente acabou de falar sobre o trabalho de uma força constante e o trabalho de uma força variável, beleza? Agora, cara, tem uma força especialíssima. Essa força é a força peso, beleza? Trabalho da força peso. Coloquei duas situações. Um corpinho em queda livre e o carinha num plano inclinado, beleza? Plano inclinado. Em qual situação o peso realiza mais trabalho? Pensa um pouquinho, de repente pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Em qual situação que o peso realiza mais trabalho? Beleza? Não sei o que você pensou. Tá? De repente, num plano inclinado, porque é maior a distância, não sei. Vamos ver. Trabalho do peso, deslocamento, cosseno de 0 graus. Por que 0 graus? Porque o peso e o deslocamento são alinhados. Tá? O deslocamento é a própria altura, ficou o trabalho do peso pH. Plano inclinado agora, olha só que legal. É o peso, é a força que realiza o trabalho. O deslocamento é a hipotenusa. Por isso que eu coloquei hipotenusa. Só que daí eu tenho que entrar com esse alfa aqui, ó, cosseno de alfa. Porém, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo, cateto adjacente é o H, dividido pela hipotenusa. E o que a gente vai fazer com a hipotenusa? Corta a hipotenusa, José. E deu pH. Ou seja, o trabalho do peso na queda livre ou no plano inclinado é pH. Qual que é a nossa conclusão? O trabalho do peso não depende da trajetória. Beleza? Duas frases para você anotar com carinho agora, hein? Se não der tempo de copiar, pausa e volta o vídeo, José. Essa é a vantagem do vídeo. Duas frases importantes. Na descida, o trabalho do peso é positivo. Na descida, o trabalho é positivo. O que significa um trabalho de peso positivo? Significa que ele está perdendo energia potencial e ganhando energia cinética. Trabalho do peso positivo, o corpo ganha velocidade, que é o que acontece na descida. Abandonou, ele ganha velocidade. Trabalho do peso negativo. O que significa? Significa que ele está armazenando energia potencial. Você está subindo uma ladeira, ladeira acima, José. Está subindo a ladeira, você está armazenando energia potencial e o trabalho do peso é negativo. Forças conservativas, quando realizam um trabalho negativo,
armazenam energia. Beleza? Esse foi o trabalho da força-peso. Um outro trabalho importante é o trabalho da força elástica. Só que a gente já até comentou no quadro anterior, porque o trabalho da força elástica é o trabalho de uma força variável. A força elástica é uma força variável. Muito bem. Como que eu calculo trabalho de força variável? Gráfico. Fiz o gráfico da força elástica. O gráfico da força elástica, força em relação à deformação, uma reta. Numericamente igual a área, base vezes altura sobre 2, x vezes fela sobre 2. Só que quem é fela? Kx. Tá? Substituir Kx e deu aí Kx quadrado sobre 2. A regra de sinais vale, hein, cara? Trabalho da força elástica negativo. Significa que a mola está armazenando energia. Eu estou comprimindo uma mola e armazenando energia. Trabalho da força elástica positivo. Significa que ela está disparando alguma coisa. E essa coisa vai ganhar energia cinética. Beleza? Então falamos de dois trabalhos muito importantes. Trabalho da força-peso, trabalho da força elástica. Beleza? Comentamos, cara, sobre trabalho da força-peso, trabalho da força elástica, trabalho de força constante, trabalho de força variável. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de potência. Imagina a seguinte situação. Eu estou subindo uma ladeira de bicicleta. Na manhã, sossegadinho. Aí passa um cara alucinado do meu lado. Pá, pá. Ele chega no alto da montanha muito mais rápido do que eu. Muito mais rápido. Mas dali a pouco eu chego. Tá? Minha pergunta é, qual dos dois realizou mais trabalho? Tá? Se você fala, foi você que foi mais lento, ou foi o cara que foi mais rápido, nenhum dos dois. Porque ao final das contas, os dois armazenaram a mesma quantidade de energia. Beleza? O trabalho depende da transformação de energia. A transformação de energia foi a mesma. Ele só fez aquilo mais rápido. Senhor, mas não muda nada? Em termos de trabalho e energia, não. Agora, em termos de potência, sim. O que é potência? Está relacionada com a rapidez com que um trabalho é realizado. Rapidez com que um trabalho é realizado. Quanto mais rápido você realizar um trabalho, maior é a potência que você desenvolve. Trabalho dividido pelo tempo. Joule por segundo, nosso famoso Watt, em homenagem a um engenheiro chamado James Watt, tá? Da época da Revolução Industrial, das máquinas a vapor e tudo mais. Então, aquele ciclista que realizou o trabalho mais rápido, ele teve mais potência. Um carro de alta performance, ele acelera de 0 a 100 mais rápido do que um carro de baixa performance, porque ele tem mais potência. Um secador de cabelo seca o seu cabelo mais rápido se ele tiver mais potência, beleza? Potência é isso, é a rapidez com que você transforma ou gasta energia, beleza? A gente também consegue calcular a potência instantânea que o móvel está dissipando. Ah, por exemplo, um carro, uma bicicleta, um corredor, alguma coisa nesse tipo. Vamos desenvolver comigo aqui, ó. Potência não é trabalho por tempo? Mas trabalho é F de cosseno, desde que a força seja constante. Deslocamento por tempo é velocidade. Substituindo, potência instantânea, força, velocidade, cosseno de θ. Tá? Para automóveis, o cosseno de θ sempre vai dar 1, porque o automóvel faz a força no sentido do deslocamento. Tá? Vamos pensar um pouco em automóveis nessa expressão. Ela sempre vem contextualizada em automóveis. Estou andando com o automóvel no plano. Nada de subida, plano. Força, velocidade, cosseno de θ. Cosseno de θ vai dar 1. Força, velocidade. Estou desenvolvendo uma potência no meu carro, lá em cavalos, né? Ah, cavalos. Como é que é a relação entre cavalo, vapor e watt? Tá? Você já deve ter ouvido falar que a potência de um carro a gente mede em cavalos.
Mas o que esse bicho tem a ver com um carro? Será que se a gente tiver um motor de 100 cavalos, por exemplo, é a mesma coisa que a gente colocar 100 cavalos para puxar um carro? É quase isso. Cavalo é uma medida de potência, de quanta energia um motor consegue entregar. No carro você consegue ver essa medida no documento, na ficha técnica dele, mas por que cavalo? Quem inventou essa medida foi um irlandês que se chamava James Watt. Sim, aquele Watt na sua conta de energia elétrica é uma homenagem a mim. Ele inventava uns motores a vapor, isso lá em 1700 e tanto, e para conseguir vender esses motores, ele precisava de algum jeito de mostrar a potência. Naquela época não existia navio, não existia trem, muito menos motor elétrico, então o jeito que ele deu foi comparar isso com cavalos. Com esse incrível motor de última geração, você vai aproveitar muito melhor o vapor e aposentar até 5 cavalos na sua mina de carvão. 5 horses. Matematicamente falando, um cavalo de força ou um HP é o trabalho de levantar 33.000 libras a um pé de altura, levando para isso 1 minuto. Fica tranquilo aí que eu também não consegui entender nada. Essas unidades são do sistema imperial inglês. Para os países que usam sistema métrico, como o Brasil, é muito esquisito. Para facilitar, eles inventaram outra medida, que é o cavalo-vapor ou o CV. É essa medida que a gente vê nos nossos carros. Um CV é o trabalho feito para levantar 75 quilos a 1 metro de altura, levando para isso 1 segundo. Só que aí deu uma diferencinha para o HP. Um cavalo vapor é o equivalente a 0,986, 38784, 77017, 163 HP. Vamos combinar que para efeitos práticos é a mesma coisa. Mas 735 watts é igual a um cavalo vapor. 746 watts é igual a um horsepower, HP. Beleza? Essas unidades foram desenvolvidas na época da Revolução Industrial. Tá bom? Da Revolução Industrial. Cavalo vapor, 735 watts e HP 746. Era para ser a mesma coisa? É que é sistema francês e sistema inglês. O sistema francês originou o sistema métrico decimal, que é o sistema internacional. E o sistema inglês ele é usado até hoje. Jardas, polegadas, libras e tudo mais. Beleza? As unidades que caem bastante, viu, cara? Caem bastante. Estou andando com o meu carro, desenvolvendo certa potência. 20 cavalos, vapor. Quero dobrar a velocidade. O que deve acontecer com a minha potência? Você olha nessa equação e fala, dobrar a velocidade, vai dobrar a potência. Não vai não, José. Vamos dar uma olhada aqui para automóveis. Tá? Os automóveis eles têm que vencer uma força de resistência com o ar. Uma força de arrasto. E a força de arrasto no automóvel é do tipo kV². O K é uma constante que depende da área do carro, do formato do carro, da densidade do ar, beleza? Se eu substituo o kV² na força, vai ficar kV ao cubo. Então, cara, se a velocidade dobra, a potência aumenta 2 ao cubo, que dá 8 vezes. Só que essa expressão só serve para automóveis em alta velocidade, automóveis na estrada, beleza? Então, cara, na aula de hoje, o que a gente viu? A gente viu como calcular o trabalho de uma força e como calcular a potência dessa força. Agora, é só treinar exercícios e depois a gente vai falar sobre energia, mecânica, nosso próximo assunto. Valeu? Um abração, até mais!